Fala, meus amigos! Vamos iniciar hoje o nosso curso básico de programação C# para jogos, tá bom? Hoje nós vamos estudar variáveis, como vamos declará-las, como usar, como funciona uma variável e principalmente como nomeá-las, tá bom? Essa vai ser a nossa primeira aula de hoje. Vamos para a aula. Primeiramente, depois que você tiver a sua Unity instalada, você vai criar um novo projeto e vai iniciar com essa tela aqui. O que você vai fazer? Você vai, dentro de Asset, criar uma nova pasta chamada Script, que é onde vai estar nosso código. Então, vai vir com o botão direito do mouse aqui, Create Folder. Quando clicar aqui, você vai chamar ela de Script, tá bom? Dentro da pasta Script, você vai, com o botão direito do mouse, apertar Create e chamar ela e criar um C# Script. Vamos chamar esse script de treino. Eu tenho aqui agora e vou dar 2 cliques para abrir o meu script. Se você não alterou nenhuma configuração da Unity, provavelmente ela abriu o Visual Studio com essa tela aqui, tá ok? Bom, aparentemente são textos simples que tem aqui, mas na verdade nós temos muitos conceitos importantes aqui já. Por exemplo, aqui eu tenho um conceito de classe, aqui eu tenho um conceito de herança e aqui eu tenho um conceito de método. Mas isso aí é programação orientada a objetos. Nós vamos ver em uma próxima aula, tá bom? Não vai ser para essa aqui. Hoje nós vamos falar sobre variáveis. Variáveis é a unidade mais básica que a gente tem na programação, tá ok? Isso aqui é uma variável. Olha só, uma variável tem essa estrutura. O que é uma variável? É um container, que no caso eu dei o nome aqui de x, que recebe um valor. É como se fosse um local para guardar coisas. Um guarda-roupa, por exemplo, que você guarda o que você quiser lá dentro, tá bom? Mas, onde fica essas variáveis aqui? Nós já sabemos que variável é para guardar valores. E esses valores são guardados aonde? Na verdade, esses valores ficam na memória RAM. Isso aqui, na verdade, é uma referência, esse igual aqui, ó, podemos pensar que é uma referência para essa memória RAM. Você lembra? Essa memória RAM, ela é uma memória RAM aqui, pode acreditar, dividida em slot, em quadradinhos, não é isso? Então, cada variável dessa vai tomar conta de um slot. Então, imagine o seguinte: o meu x apontando para um quadradinho desse. Então eu sei que dentro desse quadradinho vai ter o valor 3. E se eu trocasse esse valor aqui de 3 para 5? Dentro desse meu quadrado que eu tinha aqui, vai ter o valor 5, tá bom? Então, na verdade, isso aqui é uma referência para a memória. Isso é muito importante saber, porque futuramente vai vir um conceito de gerenciamento de memória, que vai entrar de Garbage Collector, que também é um tema para a próxima aula. Vamos continuar aqui falando sobre nossas variáveis. Isso aqui, como nós vimos, é uma variável. O que é isso aqui, ó, na esquerda? Isso aqui é o tipo da variável, tá? Nós sabemos que isso aqui é o valor da variável. Isso aqui significa que é a referência para a memória, que eu tenho o valor 5 na memória. E isso aqui é como eu chamo essa minha referência, tá? E isso aqui é o tipo da minha variável. No caso aqui, eu criei uma variável de valor de tipo int. O C#, ele é uma linguagem tipada. Então, eu preciso colocar qual o tipo da variável. Se eu fizer isso aqui, ó, ele reclama. Por quê? Ele precisa de um tipo. Se você estivesse programando em PHP, que é uma linguagem não tipada, isso aqui funcionaria. Então, eu preciso de um tipo. Isso significa o seguinte, que eu não posso colocar valores que não são do tipo da variável. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui o valor oi, que é um texto, ele vai reclamar para mim. Por quê? Eu estou tentando colocar dentro da variável algo que ela não suporta, algo que ela não foi preparada para isso. É como se eu quisesse colocar dentro do meu armário, que é o container, um sapato. Essa variável aqui, na verdade, é sua esposa, é sua mãe reclamando com você que não dá para você
colocar um sapato dentro do armário. Então, essa aqui é a reclamação dela, tá bom? É a reclamação do compilador, que faz isso aqui pra gente. Então, eu preciso colocar aqui um valor numérico, porque é um inteiro. Mas se eu quisesse colocar um valor de texto, o que eu faria? Eu precisava de uma variável com um valor de texto. No caso, pra gente, seria uma string. Uma string é a variável que aceita texto. Então, nós acabamos de ver a estrutura de uma variável, que é seu tipo, seu nome, a sua referência e o valor, tá bom? As variáveis podem ser tipos mais primitivos, como esses aqui que nós colocamos, que é um inteiro e uma string, por exemplo, ou poderia colocar aqui um double, por exemplo. Ó. Um double também é um tipo de variável. Essas variáveis no C# são chamadas de built-in, ou seja, elas fazem parte já da nossa linguagem de programação. Nós não precisamos criar essas variáveis. Nós podemos também criar nossas próprias variáveis, chamar nossas classes, nossos objetos. Isso também é programação orientada a objeto. Isso será para a nossa próxima aula. Por enquanto, vamos preocupar com nossas built-in types, que são as variáveis internas aqui da linguagem. E aqui, ó, eu tenho dois tipos de variáveis já, tá bom? Eu tenho aqui, ó, uma variável que ela é por valor, que é o tipo int e todos os tipos numéricos. E aqui eu tenho uma variável que é por referência, que são strings e objetos. Qual a diferença? É no tipo de inicialização. Porque, ó, se eu fizer isso daqui, ó, eu vou tirar desse método start aqui e vou colocar ela como uma variável de classe. A gente vai ver o que é isso já. E eu não vou colocar nenhum valor para ela. Tá? Eu vou só declarar essa variável. Eu não sei o que vou colocar lá dentro. É um armário vazio. Se eu mandar imprimir, esse comando aqui é o que imprime, ó, no Unity, tá bom? debug.log. E eu vou mandar imprimir essa variável aqui, ó, x. Também vou mandar imprimir a variável y. Olha que interessante. Se eu imprimir, vocês podem fazer o teste aí. Vamos lá, vamos imprimir isso aqui junto, né? Para vocês verem o que vai acontecer. O que eu tenho que fazer para testar aquele nosso código lá? Eu vou clicar na câmera aqui, tá bom? Nesse objeto que está aqui já de automático. Pegar o meu script trainer que eu acabei de criar e vou arrastar para dentro desse add componente aqui. Ele vai estar aqui dentro e vou apertar o play. Vem aqui no console e vou apertar o play. Olha que interessante. O meu inteiro ele imprimiu 0 e a minha string imprimiu null. Por quê? Vamos voltar para cá. Variáveis de valores, elas inicializam com 0. Ou seja, lá na minha memória RAM, vamos desenhar a memória RAM aqui novamente. Quando eu faço isso aqui, na verdade, ó, eu vou ter dois espacinhos na minha memória RAM. Aqui com um valor 0. Ou seja, o x está apontando para esse espaço na memória com valor 0. E o y, que imprimiu um null, ele está apontando para cá. Mas olha, aqui não tem valor nenhum, porque ele é uma variável de referência. Então, sempre que eu tenho uma variável de referência, sem inicialização, o valor dela é nulo. Quando eu tenho uma variável de valor, ele inicializa com valor padrão. Números geralmente são 0. Se for double, é 0.0, e cada número vai ter o seu valor padrão, tá bom? Então, isso aqui a gente aprendeu já o básico de uma variável, que é a sua teoria, né, o que é, onde fica, e os tipos de variáveis, que são os objetos, que nós vamos ver na próxima aula, built-in types, que são divididos em valor e referência. Agora vamos falar sobre regra de nomeação. Isso é muito importante, tá bom? Repare que eu dei o nome aqui de x e y para minha variável. O compilador aceitou tranquilamente. Mas, eu posso colocar qualquer nome na minha variável? Se eu quisesse colocar o nome aqui de if, ele aceitaria? Não, ele não aceita, porque o if é uma palavra reservada. Se eu quiser colocar o nome aqui de for, ele vai aceitar?
Ó, ele não aceita porque é uma palavra reservada. Então, eu não posso colocar nome na minha variável de palavras reservadas, tá bom? Você deve perguntar, mas quais são essas palavras? Existe uma referência, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, que vai trazer essa lista aqui, ó, de palavras reservadas do C#. Então é a primeira regra. Outra coisa que eu não posso fazer é iniciar minha variável com um número, por exemplo, chamar de 1x. Isso aqui, ó, o compilador também reclama. Eu poderia chamar de x1. Só um minuto. Poderia chamar de x1. Olha só. x1, sem problema nenhum, ele aceitou. Mas isso aqui é a regra do compilador, tá bom? Para nomeação, quando a gente for programar no mundo real, a gente vai ter umas regras de boas práticas para a gente poder trabalhar em grupo. Eu não posso chamar uma variável de x1 porque isso não diz nada para mim. Lembrando que eu estou fazendo um jogo aqui. X1 tem até um certo sentido porque significa confronto, né? Vamos colocar de CC1. Isso aqui significa alguma coisa? Nada. Se daqui a uma semana você precisar ler esse código aqui, ou se outra pessoa precisar ler esse código, não vai entender. Então a minha variável precisa fazer sentido. Por exemplo, eu poderia estar criando um personagem, e esse personagem tem o sangue, né? Eu vou chamar aqui de Health. Vou colocar em português, tá ok? Vou chamar ele de sangue. Que na verdade é o seu valor de 0 a 10 que meu personagem vai ter. Isso faz sentido? Até começa a fazer sentido. Mas isso é o sangue máximo, é o sangue corrente, é o sangue mínimo. Então nomear variável é algo importante, é algo até complexo, porque você tem que pensar em outras pessoas. Então, na verdade, eu vou poder criar aqui até 3 variáveis. Porque eu vou ter, na verdade, ó, o sangue inicial do meu personagem, o sangue corrente e o sangue máximo, vamos dizer assim. Então eu poderia falar que o meu personagem ele começa com 50, pensando na escala de 0 a 100 de sangue. Ele já tomou algum dano, por exemplo. Então ele tem 30 de sangue. E o sangue máximo que eu poderia criar uma função para aumentar esse sangue seria 100. Então sempre verificaria aqui o sangue máximo. Aí por exemplo o personagem ele ganhou um upgrade, pode chegar até 200 de sangue. É só eu vir aqui e virar 200. Tá ok? Agora, repare o seguinte. Agora repare o seguinte. Essa variável aqui, ela está toda escrita em minúsculo. Isso não é legal também, porque você não consegue bater o olho e verificar rápido, não consegue ler rápido. Então existe um padrão para a variável chamada Pascal Case. Significa o seguinte. A primeira letra de cada palavra precisa ser maiúscula. Isso é uma boa prática, tá bom? Então, ó, fica muito mais fácil para eu poder ler essa variável. E eu poderia ter uma... E continuar assim, ó. Sangue inicial, personagem. Repare que sempre a primeira letra da palavra ela é maiúscula. Isso é uma boa prática, tá bom? Dá bons nomes e esses bons nomes está com Pascal Case. Existe outro padrão de nome que é o Camel Case, mas a gente vai ver também na próxima aula, em outra aula. Aqui nós vamos estudar o Pascal Case, tá ok? Uma variável também, ela tem escopo. Ela pode ser acessada de alguns lugares e de outros não. Por exemplo, isso aqui que eu criei é uma variável de classe. Por quê? Qualquer lugar que eu acessar, eu vou conseguir acessar. Só que, por exemplo, botar aqui, ó, debug.log, sangue inicial, ó, sangue corrente. Já completou para mim. Se eu quiser fazer a mesma coisa aqui com sangue máximo, completou para mim. O compilador consegue enxergar ela dentro de qualquer método. Eu posso pegar esse cara aqui e fazer a mesma coisa no update. Ó, não vai dar erro. Vou vir aqui e vou mandar imprimir no update. Não deu erro. Agora imagina que eu tivesse declarado isso aqui com uma variável local. Em vez de colocar aqui em cima, que é uma variável de classe, eu vou colocar dentro do método. Olha o que vai acontecer. Não deu erro dentro do método start, mas deu erro dentro do update. Por quê? Isso aqui são variáveis locais. Então esse método aqui, ele não consegue acessar esse local.
cada um no seu quadrado, tá bom? Então, se eu quiser que uma variável fique para todo mundo ver dentro da classe, dentro desse script aqui, que seria uma classe, eu preciso colocar ela em cima. Nós também temos variáveis globais, mas vamos falar isso no próximo momento, tá bom? Pessoal, vamos terminar a aula de hoje. O vídeo já está muito extenso. E na próxima aula, a gente continua a estudar sobre variáveis. Vamos estudar sobre conversão de variáveis. Como converter, por exemplo, um número decimal em um número inteiro. Como converter um número inteiro em número decimal. Como pegar somente a parte inteira de um número decimal e trabalhar com ele. Como pegar somente a parte decimal desse número e desprezar a parte inteira. Também vamos estudar como pegar um texto e converter em valor numérico. Como pegar um valor numérico e converter em texto, tá bom? Então até a próxima aula, nós vamos estudar sobre conversão de variáveis. Até mais!